Olá para você que se liga no canal Radio Waves, estamos de volta com mais um episódio da nossa segunda temporada, falando sobre a construção de uma web rádio. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a grade de programação. É muito importante você ter assistido o nosso episódio anterior sobre a definição de persona, que é, na verdade, a definição exata do perfil do ouvinte da rádio que você está criando. Por que é importante isso? Porque toda a programação vai ser voltada para este perfil, né? Então a importância dessas duas coisas estarem absolutamente harmônicas, ligadas, né? Sintonizadas. É muito importante você entender exatamente qual é o seu ouvinte, qual é o seu público-alvo, para poder gerar programação adequada para esse público. Pode parecer meio bobo o que eu vou falar, mas é muito importante que você escreva mesmo, digite aí no editor de texto toda a descrição da sua persona, ou seja, da pessoa que vai ser o público-alvo da sua rádio. Como disse no programa anterior, no nosso episódio anterior, você poderia até traçar perfis diferentes de persona para determinados horários e programas. Mas como no mundo web, né, a quantidade de web rádios é muito grande, a segmentação é muito grande, as rádios estão aí disponíveis para pessoas, para ouvintes no mundo todo, então talvez não seja interessante você segmentar a programação dessa forma. Mas tudo, claro, vai depender do seu projeto, da sua área de abrangência. O que nós estamos fazendo aqui é uma definição de persona para a rádio teste aqui do nosso canal, que é um exemplo de como fazer, né? Nós não estamos dizendo exatamente qual é a persona que você deve atingir, mas estamos dando um exemplo de como escolher essa persona, como entender, né, o funcionamento aí da rádio voltada para essa persona, independente de qual seja, né? A gente vai descrever a nossa aqui da RWS, que é a rádio teste do nosso projeto do nosso canal, ok? Eu vou disponibilizar o texto que eu escrevi, vou ler alguns trechos para vocês e falar um pouquinho sobre essas definições, mas eu vou disponibilizar ele para você também aqui na descrição do nosso canal, do nosso vídeo, para que você possa ver melhor ali como a gente descreveu cada uma das situações. Então, como a gente fez no episódio passado, o primeiro passo é justamente a definição de persona. Eu vou pegar aqui o texto que eu escrevi para poder ler algumas partes para você. Então a gente definiu uma persona que é a persona base da nossa programação da RWS. Da programação inteira é essa mesma persona. A gente coloca na definição de persona, o pessoal de marketing digital faz muito isso, né? Para a definição aí de produtos, enfim, de campanhas. E o legal é você colocar toda uma descrição bem completa, como se você estivesse descrevendo uma pessoa mesmo. Isso ajuda a entender o funcionamento de tudo. Então, eu coloquei aqui um nome para a persona da RWS, que é José Maria. Por que eu coloquei esse nome? Porque aqui no nosso caso, não interessa se essa persona é homem, é mulher, enfim, o sexo não é importante, porque nós vamos voltar para a persona de maneira geral. Seja homem, seja mulher, os costumes, as preferências que nós vamos ressaltar aqui nas definições da nossa programação é válido tanto para um caso quanto para outro. O perfil socioeconômico dessa persona. Esse é um ponto bem importante, você descrever qual é o perfil social e econômico dessa pessoa, né? Quem é essa pessoa, se você fala em termos de renda, em termos de posses, em termos de emprego e de conhecimento? Quem é essa pessoa? Então eu coloquei aqui que a persona da RWS é alguém de nível médio, de ensino médio a superior, pelo menos, né? Talvez um pouco mais em alguns casos. Ela tem uma vida financeira estável, tem um emprego regular ou bom. E ela tem casa, tem carro, tem celular, tem computador, viaja ocasionalmente, tem filhos, é casado ou divorciado, né? Consome muitos produtos de forma regular, tem muitos produtos que ela consome sempre, como por exemplo, supermercado, né? Mantimentos e tal, combustível, pizzaria,
operadora telefônica, internet, informática, etc., né? Então, é uma pessoa que tem algum poder aquisitivo para consumir vários tipos de produtos. Claro que você já está imaginando, né? Essa descrição aqui é importante para você traçar depois os objetivos comerciais da sua rádio, né? Para quem você vai oferecer anúncios na sua rádio, né? A gente vai falar muito disso mais à frente, e que resultado você pode proporcionar para os teus anunciantes, né? Porque se você vender anúncio para alguém e o anúncio não der resultado, esquece, a pessoa não vai mais anunciar com você, né? Então é importante que você faça algo que realmente funcione, que proporcione resultado. Então essa definição é fundamental para isso, né? Não adianta você anunciar na sua rádio um produto se o ouvinte que está te escutando, que está ouvindo aquele comercial, não compra aquele produto, né? Não é um consumidor daquele produto. Então o seu anunciante está perdendo dinheiro, desperdiçando dinheiro. Agora vem o perfil que nos interessa para o tema do episódio de hoje, que é a definição da grade de programação. Quais programas vamos colocar no ar e em que horários? Isso é absolutamente fundamental, né? Mas eu só posso fazer isso se eu entender quem está do outro lado, quem está ouvindo, né? O que essa pessoa gosta de ouvir em determinados horários? De manhã, de noite, de tarde, fim de semana? Com certeza as preferências variam, mesmo sendo a mesma pessoa, o mesmo tipo de pessoa que está ouvindo a rádio. Então a gente vai ter que fazer essa ligação dos gostos da pessoa com a grade de programação. Isso é muito importante. Como a gente definiu que a nossa persona, isso a gente conversou no episódio passado, tem de 35 a 55 anos e ela mora no Brasil. A nossa região de abrangência é Brasil, é o país Brasil. A idade de 35 a 55, então a gente já pode traçar alguns pontos que são extremamente importantes. Ela viveu a sua adolescência e juventude nas décadas de 80 e 90. Isso já te diz muita coisa. Ela é uma pessoa que naquela época, quando ela era jovem, quando ela era adolescente, ela estava acostumada a ouvir rádio, porque as pessoas ouviam muito rádio naquela época, principalmente os jovens. Curtiam muito as programações das rádios FMs daquela época, que tinham programação absolutamente voltada para a juventude em sua maioria. Isso mudou dos anos 90 para frente, né? As emissoras de FM começaram a adotar programações mais populares, seguindo mais ou menos a linha das AMs, e deixaram de focar tanto de forma exclusiva no público jovem. O público jovem, daquele momento para frente, acabou ficando mais de lado pelas programações das rádios, né? Mas, enfim, o que interessa aqui é saber que naquela época esse pessoal tinha o hábito de ouvir rádio. Eles gostavam dessa programação, principalmente das FMs ali dos anos 80, e tocava o quê? Pop, rock, esse tipo de coisa. Então, esse é o foco da RWS. Essa é a descrição da persona da RWS. Na sua rádio pode ser totalmente diferente, mas há a forma de você fazer, entender, né? Escrever para você entender melhor, até para você ter esse registro e poder até mostrar para um anunciante, para uma agência, enfim, né? É importante você fazer dessa forma, nesse formato, com essas descrições detalhadas mesmo. Então o José Maria, que é a nossa persona, ele não gosta de música brega, não gosta de funk, não gosta de sertanejo apelativo, ele não gosta disso, tá? Me desculpa se você gosta, respeito totalmente. Tem algumas coisas aí desses segmentos que eu também até acho legal, mas aqui eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser absolutamente transparente na descrição, porque na verdade, o que vai nortear a programação da minha rádio. Então eu tenho que entender o que o meu ouvinte gosta e o que ele não gosta, né? E como todo mundo, normal, né? Tem coisa que você gosta e tem coisa que você não gosta. Então esse cara aqui, o Zé Maria, que é a nossa persona, ele não gosta desses estilos, mas o que ele gosta, né? Isso nós temos que colocar também. Mas a gente já sabe que ele não gosta disso. O que acontece ele não gostando desses estilos que eu acabei de mencionar? Ele deixou de ouvir rádio, porque é isso que predomina nas rádios brasileiras do momento. Então ele deixou, não está ouvindo rádio, porque na rádio toca muita coisa que ele não gosta de ouvir, então naturalmente ele vai buscar ouvir música, informação em outras fontes. Mesmo a questão de notícias nas rádios ultimamente, né?
Normalmente a gente ouve rádio por lazer, né? A gente quer ouvir música, a gente quer ouvir alguma informação relevante, mas a gente não quer se chatear ouvindo rádio. E normalmente as pautas de notícias das emissoras especializadas em notícias, né, nas rádios de notícia, falam muito de política, muito de crise, muito de um monte de coisa que é um pouco depressivo. Que a gente tem que estar informado, sim, claro, não estou dizendo nada em contrário. Mas que na hora que você quer relaxar, naquele momento, você não quer ouvir isso. No momento que você está fazendo um churrasco com os amigos, que você está curtindo um som viajando ou algo assim, você não quer, não é aquele momento próprio para se informar desse tipo de coisa. Né? Então, isso tem que pensar também no caso da persona. Não é só a música que você vai tocar, é o conteúdo de maneira geral, total. O que aconteceu com o Zé Maria, que é a nossa persona? Ele acabou deixando de ouvir rádio por conta disso e começou a conhecer os streams de música, como por exemplo Spotify e os similares. Lá no stream de música ele consegue ouvir as músicas que ele gosta, é ele que decide o que vai ouvir lá dentro. Mas tem um problema no caso de usar os streams de música. Porque o nosso amigo aí, o Zé Maria, ele é um cara ocupado, é um cara que tem emprego, que tem família. Ele não tem tempo de ficar lá no Spotify garimpando música para descobrir músicas novas. Ele tem lá as playlists dele, segue talvez a playlist de alguém, mas ele não tem tempo de ficar procurando. Por mais que o Spotify seja bom em sugerir músicas que talvez você goste, ele não tem tempo de ficar dando muita atenção para isso. E o que acontece? Spotify também fica meio chato para ele escuta de vez em quando só, segue talvez algum podcast e tal, mas não é aquilo ainda que o Zé Maria, a nossa persona, está buscando, né? Então o que aconteceu? Tá bem visível pela pesquisa que nós fizemos, assim, bem pesquisa entre aspas, né? Dando uma olhada em quem está ouvindo as web rádios de maneira geral, né, a gente percebeu o que eu vou dizer agora, que eu coloquei na descrição da persona. Ele está, o Zé Maria, descobrindo o mundo das web rádios. Por quê? Porque tem opções de rádios que tocam só o tipo de música que ele gosta, tem opções de rádio com a comunicação enigmática dos anos 80, que ele gostava muito, que traz para ele uma certa nostalgia, um saudosismo legal. Mas não fica só nisso, não fica só naquelas músicas antigas, porque também ninguém vive no passado, né? Ficar só ouvindo flashback também é chato. Ele gosta de ouvir músicas novas, mas músicas novas dentro, né, do gosto musical dele, músicas novas compatíveis com o gosto musical dele. Pop, tem muita coisa boa sendo produzida, tem coisa que não é legal, tem coisa que é chata, mas tem muita coisa bacana, muita coisa de qualidade sendo produzida. O rock está tendo tendências muito legais, bandas muito boas, produzindo materiais que estão formando aí o que chama-se de um novo rock, né? Uma nova geração aí de música dentro do estilo rock, né? Então tem aí muito material novo para explorar e apresentar para essa persona, que o Zé Maria, que é a nossa persona, vai gostar. Agora uma outra pergunta também importantíssima, quando é que esse cara ouve rádio? Quando que o Zé Maria gosta de ouvir rádio? Né? E qual é a situação dele naquele momento em que ele vai ouvir rádio? Então a gente tem que pensar nesse cara, a gente tem que pensar, entender como ele pensa, o que ele faz, qual é a rotina dele. Então tá aí, ó. Na descrição de persona eu coloquei aqui, ó. Logo quando ele acorda, né, o que ele faz de manhã, antes de ir para o trabalho? Ele vai fazer alguma coisa. Muita gente, né, nessa faixa etária que eu mencionei, tem o hábito de fazer uma atividade física, uma caminhada, e aí nessa caminhada leva o celular, um fonezinho de ouvido, né, e pode estar ali ouvindo a web rádio, ouvindo a RWS, por exemplo. E o que ele vai gostar de ouvir nesse momento, se ele estiver ouvindo a rádio nessa situação? Ou mesmo que ele não foi fazer atividade física, ele está preparando o café da manhã, está se preparando para sair para o trabalho, vai tomar banho, trocar de roupa, enfim, essa coisa toda, despertando, né? O que ele vai gostar de ouvir nesse momento? Eu coloquei aqui na descrição da nossa persona, principalmente pensando na atividade física, e deduzo aqui que é um bom momento para tocar músicas mais energizantes, um rock and roll bem legal, uns clássicos e uns novos junto, um mix bacana nessa área aí.
Então eu botei isso como um momento, né, no despertar de músicas mais que elevem o astral realmente, que ajude a despertar alegre, despertar bem, despertar com energia. Então essa foi a minha leitura para esse momento, se ele estiver ouvindo de manhã. Logo em seguida, o que acontece? Ele vai para o trabalho, ele vai ter um momento de deslocamento para o trabalho, seja de ônibus, condução da empresa, dirigindo o seu próprio carro, ele pode estar ouvindo rádio nesse caminho. E aí já não é mais aquela mesma vibe, aí já cabe uma coisa um pouquinho diferente, que é mais ou menos também o que ele vai gostar de ouvir lá no trabalho, se ele trabalha num local onde ele pode ouvir rádio. Então aí a gente não pode ficar só no rock, né? Nesse momento em diante, programação da manhã, tem que ter um mix de música, tem que variar um pouco, porque ali é o momento de combater rotina, não pode ter rotina. O cara está no trabalho, se eu ficar tocando só rock, por exemplo, vai encher a paciência, o rádio vai começar a incomodar, ao invés de estar lá, né, como um apoio, né? Então, a definição que eu coloquei aqui é de fazer um mix, misturando rock, pop, nacional, flashback, muita coisa nova também, muita coisa legal, diferente. E de vez em quando uma balada para quebrar o ritmo. Isso é importante no rádio, fazer quebra de ritmo. Você vai tocando um determinado estilo de música e tal, daqui a pouco você toca algo diferente. Seja uma balada no meio da programação da manhã, por exemplo, que dá aquela quebrada, dá aquela relaxada, e depois começa de novo com outras coisas. É a quebra de ritmo que os programadores de rádio à moda antiga, que faziam a programação sem usar softwares que decidem a programação, né? Hoje é só um alimentador de software, na verdade. Eles entendiam muito bem disso, o momento certo de fazer essa quebra de ritmo para retomar depois. É bem interessante isso. Até se você tiver a oportunidade de conversar com um programador das antigas, programador de rádio grande, que fazia isso realmente, vai contar bastante coisa interessante. Então, essa questão ali define mais ou menos os hábitos dele durante a semana, né? De manhã, aquela situação, à tarde ele gosta também de ouvir no trabalho, se ele pode, né? E aí vem aquele momento, né? Que ele vai sair para o trabalho de manhã, a gente já falou disso, o momento que ele vai retornar para casa, que música ele vai gostar de ouvir, talvez algo mais calmo, mais light, mais pôr do sol, e à noite algo com um ritmozinho mais de noite e tal. Então, pensando nisso, a gente traçou aqui um cruzamento entre as informações que já é a base da nossa grade de programação, que é o perfil versus disponibilidade. O Zé Maria, claro, que é uma persona fictícia que descreve um personagem que é o nosso público-alvo, mas ele é várias pessoas, né? Então, pode ser que o Zé Maria da manhã não escute à noite, mas o Zé Maria, se escutar de noite, ele vai gostar da mesma coisa que o Zé Maria da manhã gostaria se escutasse à noite. Ficou claro? Ele é uma persona só, são várias pessoas ouvindo, mas dentro desse mesmo perfil de gostos, né? Então, isso aqui tem que funcionar. A não ser que essa persona depois não descubra a nossa rádio, né? Não saiba que ela existe ou algo do tipo. Mas ela, ao descobrir, ter a oportunidade de ouvir a nossa rádio, ela vai gostar, porque a programação está bem focada no que ela realmente ouve e nos horários em que ela gostaria de ouvir. Então, a gente fez essa definição ali. De manhã, no trabalho, tá lá a descrição, né? Mais ou menos do jeito que eu falei, mas tá descrito de uma maneira um pouco mais breve e objetiva no descritivo que eu vou colocar aí abaixo para você acessar e verificar. Então, de manhã vai fazer aquele mix de flashback, como eu falei. Na hora do almoço, esqueci de mencionar, na hora do almoço a gente vai colocar uma programação mais light. Se o Zé Maria for ouvir enquanto almoça, né? Tava aquele ritmo louco do trabalho de manhã. No meio-dia ele vai querer uma programação mais light, um MPB, alguma coisa assim, talvez uma pitada de jazz, algumas músicas flashbacks um pouco mais românticas, baladas, uma misturazinha ali também para não ser enjoativo, né? Para ele ouvir mais baixinho enquanto almoça, enfim, independente do cenário onde seja esse almoço, né? Talvez até os restaurantes gostem de colocar essa programação aí no sistema de som ambiente, porque ela vai ser agradável, tranquila, vai dar um clima
de um pouco mais de sofisticação ao ambiente e de tranquilidade para as pessoas que estão ali fazendo a sua refeição. Então, do meio-dia à 1 na RWS, tem um programa com esse tipo de conteúdo. Bom, de tarde, né, já falamos, é o mesmo perfil de programação da manhã, aquele negócio, né, de pop e rock e uns quebra-ritmos, né, no meio da programação. E no fim de tarde, eu coloquei um programa aqui na pauta, que assim, aquela hora do pôr do sol, eu lembro quando eu trabalhava na 89 FM, em São Bento do Sul, na cidade onde eu resido, tinha um cara que fazia às 18 horas, no pôr do sol, um programa country chamado Charles Becker. Ele mora atualmente nos Estados Unidos, mas naquela época ele morava em São Bento do Sul e fazia esse programa country, falando em inglês boa parte do programa, idioma que ele domina, né? E era muito adequado para aquele momento do pôr do sol, ouvir aquelas músicas country legais, bacanas. Mas eu não coloquei nesse programa aqui exatamente uma programação country. Eu resolvi criar um programa chamado Roots, que tem uma programação que mescla alguma coisa de country com blues e com aquelas músicas rock bem raiz mesmo, né? Até o nome do programa vai ser esse, Roots, as raízes do rock, do blues e do country. Não toca aqui esse country mais comercial, que é parecido com o sertanejo universitário brasileiro que copia os country americanos. Tá? Toca aqui um country raiz, né? Aquela coisa lá, né? Johnny Cash, Willie Nelson, algumas coisas assim, mais ou menos nesse ritmo aí. Tá? O country mais moderno aí já não era compatível para isso. É raiz mesmo, 1 hora de programação. Pôr do sol, das 6 às 7 da noite. E às 7 da noite, partindo das 7 da noite para a noite afora, né? Se o Zé Maria tá lá, ele vai querer ouvir uma programação, talvez, né, isso na minha leitura aqui, né? Com rock, com pop, talvez até um pouco parecida com a programação da manhã, mas vai entrar aqui alguns outros elementos. Eu vou colocar um pop nacional aqui nesse horário, um pouco mais raiz, que vai ter assim aquela pegada de rock mais sulista e um tanto de rock alternativo. Sabe aquelas músicas do Cazuza, do Barão Vermelho, da Legião Urbana, que não tocavam no rádio, que são super legais. Você que tem a coleção de discos dessas bandas aí, com certeza ouve. Algumas coisas nesse nível e algumas coisas de bandas, inclusive, não muito conhecidas. Então vai ter essa pegada junto com o rock, junto com o pop. E aqui vou injetar também uma boa dose de black music americana, principalmente um pouco mais tarde da noite. À medida que o horário vai avançando, vai intensificar um pouquinho mais a programação. O pessoal das antigas vai lembrar o que eu vou dizer. Rádio Mundial 860 do Rio de Janeiro, nos anos 80, começo da década de 80, ritmo da noite, ritmo de boate, programas que tocavam black music americana lá pelas 11 da noite para frente, né? Aquele estilo, injetar um pouco misturado nessa programação. Vai ser uma mistura, um mix, que se bem dosado, certamente vai ficar muito gostoso de ouvir à noite. Claro que aqui mescla em todos esses ritmos que eu falei, coisa nova com flashback. A regra é música boa, independente de ser nova ou flashback, né? Mas é bom que tenha uma dose legal de música boa para não ficar enjoativo, né? Para não ficar repetindo muita coisa que já está mais perto de estar saturada no gosto do ouvinte. Então é importante que a dose de material novo seja bastante elevada, de 50% para mais, tá? Isso é muito importante para que a programação seja legal, que ela traga novidades, né? Seja algo novo de se ouvir, traga oportunidade de descoberta. Então, pessoal, essa é a nossa grade de programação da semana. Fim de semana não funciona isso aqui, fim de semana é outra história. Então eu coloquei aqui, nos sábados e domingos, durante todo o dia, a gente vai rodar na rádio uma vibe mais alto astral, que vai ter rock e pop, uma ênfase um pouco maior em flashback aí, porque ali no fim de semana, nos afazeres de casa no fim de semana, no passeio com a família e tal, esse tipo de programação mais alto astral, músicas mais conhecidas e tal, funciona melhor. Praticamente
Todas as rádios que atingem essa persona trabalham nessa linha. Rádio blog é um exemplo clássico disso, perfeito, né, para ilustrar esse tipo de coisa. Rádio blog no domingo toca só flashback, praticamente. Eu não quero chegar a tanto, quero mesclar um pouco mais, não perder nunca a característica de ter coisa nova, né, mas vai dar uma ênfase um pouco maior nos flashbacks aí na programação de sábado e domingo. Então o Zé Maria vai estar lá fazendo alguma atividade em casa, ou vai estar passeando com a família, ou vai estar fazendo um churrasco com os amigos, ou vai estar lavando o carro, cortando a grama, enfim, não importa o que ele vai estar fazendo, vai ter uma programação bem legal para ele ouvir nestes momentos. Sábado à noite também é especial, é um momento especial. Então sábado à noite vai ter uma pegada mais animada e mais retrô, estilo festa mesmo, né? Então a programação de sábado à noite, no próximo episódio a gente vai sentar na frente do computador novamente, dentro da plataforma da BR Logic, e vai fazer a programação dessa grade, vai passar essa grade para a plataforma, né? E aí você vai ver bem certinho os detalhes das definições do sábado à noite. Mas vai ter programa de música retrô, vai ter programa de rock nacional e vai ter um programa só estilo ritmo de boate da Mundial 860, mais no final da noite de sábado. Então tudo isso no sábado vai ser assim, aquele boom de programação à noite para segurar a audiência e para ser a trilha sonora de festas bem legais para a persona, pro Zé Maria, né? E no domingo, durante o dia, a mesma coisa que o sábado, aquela coisa mais alto astral, e no domingo à noite rola uma vibe mais melancólica, relax, com ênfase em flashback, misturado com baladas, tá? Essa é a programação do domingo. Aquele programa que eu falei para vocês que eu vou fazer no sábado de manhã, aquele programa que eu vou fazer no meio-dia, de música relax, né, eu vou repetir ele à meia-noite na programação do nosso canal, da nossa rádio, porque ele é um programa só de músicas para relaxar. Então, como eu comentei antes, vai rolar uma MPB, vai rolar alguma coisa, então eu vou fazer o reprise desse programa todos os dias à meia-noite. Então, à meia-noite vai abrir a programação, né, do dia seguinte, com esse programa de música relax. E depois, até às 6 da manhã, quando vai entrar no ar aquele programa de rock, para a pegada da manhã, como falamos, né, vai ficar rolando uma programação bem mista, misturando praticamente todo o acervo da rádio para ficar bem eclética. Essa é a programação da madrugada, é uma mistura total, né? Por enquanto eu vou lançar dessa forma e daí a gente monitora um pouco os índices de audiência para ver o que realmente pode ser melhorado, aprimorado. Esse é um passo inicial experimental da nossa programação. Vamos encerrar por aqui, porque esse episódio já ficou bastante longo novamente, né? Tinha bastante coisa para conversar. Dá uma olhadinha no texto aí embaixo, que tem essas descrições da persona. Se você está definindo a persona para sua rádio, para o seu projeto, quiser compartilhar aqui com o nosso pessoal, né? Quiser compartilhar com os nossos seguidores, pode mandar para mim aí que eu publico aqui no nosso canal, comento aqui nos nossos episódios, publico na descrição para as pessoas verem também. Se você quiser manifestar a sua opinião, comenta aí abaixo. Se você quiser mandar um vídeo para mim falando a sua opinião sobre esse assunto, pode mandar que eu coloco aqui no canal. E também não precisa, pessoal, concordar com tudo que eu estou falando aqui, né? Eu estou colocando a minha visão, meu posicionamento, minhas ideias, né, para servir de um ponto de partida para você. Pode ser que você não concorde com as minhas ideias, mas talvez na forma como eu estou colocando, você consiga aproveitar alguma coisa para estruturar a sua ideia, que certamente deve ser diferente da minha. Ok, pessoal, obrigado mais uma vez por ter acompanhado o nosso episódio até o final. Fico muito agradecido se você puder curtir o nosso episódio, se puder compartilhar. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você está nos acompanhando pelo Facebook, vai nos ajudar muito, muito, muito você entrar no nosso canal no YouTube e se inscrever por lá. Ok? Muito obrigado, até o nosso próximo episódio. Tchau!